Léo? Beleza? Beleza? Bom, como é que tá? Olá, Muito pessoal, bem. bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a esse novo formato de vídeo que nós criamos aqui. A gente gostaria de falar um pouco sobre alguns dos nossos clientes. Como a gente prometeu, vamos trazer uns cases, algumas coisas interessantes. E espero que nesse tempo de quarentena a gente possa criar algum tipo de entretenção com consciência, ajudando vocês a pensar lá na frente e no futuro do que essa crise pode nos trazer como oportunidades, uma vez que todo o caos se passe. Tomar um cafezinho? Traz cafezinho para nós aí, por favor, estagiário. Se adoça o café, responde aqui embaixo. O meu é com açúcar ou sem açúcar? Aqui na H a gente pensa que de doce já basta a vida. Bom, pessoal, vamos direto ao assunto. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o nosso cliente, a Agrale, e para começar a falar sobre a Agrale, acho que é importante a gente conversar sobre o que a gente acredita aqui na H Brasil. Nossa visão, pelo menos o que nós tentamos passar, é que nós acreditamos que é possível fazer um processo de fabricação de fibra de vidro muito mais eficiente, gastando menos, destruindo menos o meio ambiente e consumindo menos matéria-prima e destruindo menos o planeta com todo esse consumo de petróleo desenfreado que nossos processos já geram. Então, se nós podemos fazer um pouco mais eficiente, por que não? Exatamente. E tendo isso em mente, as inovações que são acolhidas pelo mercado, nós temos um grande exemplo que é uma empresa que vem aí desde 1962 inovando e buscando melhorias no mercado, buscando melhorias nos seus processos, que é a Agrale. Está aí desde 2015 com a gente. Foram nossos primeiros parceiros, junto com a Fantech e a Marco Polo aqui no Brasil. E na Faplar 2018 eles apresentaram um pouco dos resultados que a gente tinha colhido desde esse então, desde o começo de 2015, 14, quando a gente se conheceu e começou a operar. A gente queria mostrar para vocês um pouquinho do que foi essa apresentação e do quanto duas empresas acreditarem no mesmo objetivo, isso pode trazer benefícios. Então vamos mostrar para vocês um pouquinho do histórico. Tá? Como o Léo falou, a Agrale é uma empresa líder do grupo Stedley, que engloba também a Agritec Lavrale, outra fábrica de tratores, Fazenda Três Rios, entre outros. Além de ter fábrica na Argentina e ser uma empresa que vem se internacionalizando, uma empresa nacional, gaúcha, que está ganhando o mundo, bate, exatamente. Então, muitos dos nossos clientes gaúchos que já acolhem os benefícios do processo. Eu particularmente gosto muito da Agrale, da equipe da Agrale, por eles terem uma visão de desenvolvimento mesmo. Eles acreditam que dá para fazer diferente e quando eles acham alguma possível solução, o que eles fazem? Abraçam essa solução e buscam adaptar o seu próprio processo dentro dessas inovações à medida que alinham a sua própria visão de mundo com o que é a sua ação, a sua atuação no mercado. Exatamente, a Agrale é uma empresa que quando acredita em algo, eles estudam, eles vão atrás, eles correm e por isso eu acho que é uma das empresas que está na vanguarda dos compósitos hoje no Brasil. Vamos contar um pouquinho mais sobre como foi. Bom, a primeira fase experimental da Agrale, eles viram alguma coisa na internet sobre o processo de fabricação de silicone e como acreditavam que a gente pode fazer mais e melhor com menos, foram atrás testar. Então, qual que foi a primeira vez que o primeiro teste que eles tentaram realizar com o silicone? Eles viram que tinha como fazer peças contra moldes flexíveis com silicone e a partir deles tirar peças utilizando o método a vácuo. Então eles testaram, viram várias possibilidades, né, do que eles poderiam fazer e testaram inclusive um molde feito com silicone de vedação, silicone de banheiro. O que você compra na loja de materiais de construção mais próxima de vocês, como vocês podem ver aí na apresentação. Esse teste, perdão, esse teste ele foi feito
Com o conhecimento deles, com o teste deles, eles conseguiram tirar cerca de 20 peças, tiveram vários problemas e dificuldades, porém acreditaram na ideia do processo e durante a Feiplar 2014 vieram conversar conosco. Falaram, a gente já testou, a gente tem alguma ideia, mas queríamos fazer, que foi justo o lançamento, é a primeira vez que a Alan Harper se exibiu no Brasil durante a Feiplar 2014. Com isso, o que a gente combinou? Eles compravam os materiais e eu fornecia a mão de obra para fabricar e treinar toda a equipe deles. Então, eles adquiriram primeiro o kit de materiais, um equipamento e nós fomos com a equipe nossa para o Rio Grande do Sul para fazer o treinamento direto nas fábricas da Agrale. Começamos por um molde de um capô, tá? A gente calibrou o molde com uma peça dentro, usamos uma peça feita por laminação manual e terminada com massa plástica para dar um acabamento legal. Muito importante o que nos cantos? Quando você vai calibrar a peça, o que é muito importante? Manter os cantos vivos. Essa é uma das grandes dificuldades das empresas que procuram implementar essa tecnologia, é não calibrar a peça com os cantos vivos. Então, quando você faz uma laminação em spray-up, uma laminação em hand lay-up, você acaba deixando, né, esse canto um pouco côncavo. Para tentar laminar bem, as pessoas geralmente usam pasta ou então colocam na esmanta e o canto vivo na parte externa da peça acaba desaparecendo. Então, durante a calibração, a gente tem problema e depois nunca vamos conseguir tirar aquela peça sem bolha nos cantos porque a membrana foi feita para um dimensionamento diferente. Então, calibramos o molde, estava bem terminada a peça e aí partimos para a fabricação da membrana com eles. O que eles puderam colher, né, de resultados, eles viram isso na prática, foram uma redução muito grande de espaço na fábrica, de área na fábrica, uma redução de ferramentas e a partir dessa redução de ferramentas e de espaço conseguiram, pela ergonomia da mão de obra e pelas vantagens da tecnologia, reduzir o consumo de material, de matéria-prima. A ergonomia do operador melhorou, o teor de vidro aumentou em 10%, diminuindo em grande o consumo de resina. Em alguns processos a mão de obra foi muito menor devido ao grande trabalho que eles tinham em terminar, reparar, colar peças que hoje são possíveis de se fazer em um só. Ou seja, nós vamos mostrar alguns exemplos e vocês vão ver que peças que eram feitas em 4, 5 peças são feitas em uma só. Então aqui é a terceira fase, a visita da Agrale em 2015, onde nós realizamos o capô, um capô e um painel que eram de RTM Light Spray para VPI. O resultado foi um sucesso. E aí de 2015 até hoje, 2020, essa apresentação é de 2018, mas até hoje 2020, eles seguem crescendo a produção de peças com silicone. Hoje eles estão trabalhando num projeto de micro-ônibus, o Agrale Militar, o Marruá Militar também tem algumas coisas com o nosso sistema. E a definição lá é que spray-up para peças repetitivas tem que morrer e que o silicone é o futuro. Ou o presente, eu poderia dizer assim, né? Porque já estão usando faz tempo e já estão colhendo os resultados. Com certeza. Então, aqui nós temos os 3 processos que eles utilizam lá, e os 2 primeiros processos, vocês podem ver, eles estão deixando de lado e assumindo toda a produção deles em VPI. Ou grande parte da produção deles em VPI. Uma grande diferença no VPI é a durabilidade dos moldes, porque assim, o molde de spray-up, ele dura em média 2.000 peças, um de RTM 1.500 peças, e o molde com a silicone, ele passa a durar 2.500 peças, devido a uma menor concentração de resina, menor reação exotérmica que o molde sofre, e isso gera um menor desgaste do seu ferramental. Então, aí já vem uma das grandes vantagens do processo, que é uma ferramenta durar mais do que durava antes nos outros processos convencionais. Mas aí a grande pergunta e o molde rígido dura 2.500 peças, e o contramolde de silicone? Depende um pouco do processo, mas nosso silicone, temos clientes que reportam mais de 1.000 peças, 400, 500, 600. Alguns casos onde as peças são mais grossas, mais espessas, a reação exotérmica é um pouco maior, a durabilidade cai um pouco, mas nosso produto garante pelo menos 400, 500 peças funcionando com tranquilidade.
Legal, então vamos começar agora a demonstrar os exemplos por peça, por molde que eles fizeram, por produto. Então a gente tem aqui o trator Lavoura 575.4. Eles fizeram uma mudança do processo de RTM Lite para o VPI e a diferença foi que antes eles tinham 4 moldes, 4 contramoldes, 4 dispositivos de corte e um dispositivo de colagem e um dispositivo de rebarbação. Ou seja, tudo isso foi reduzido para um contramolde, um molde, um dispositivo de rebarbação, um dispositivo de colagem. Que a gente pode ver os números declarados por ele. Área, menos 74%. Custo, menos 14%. Custo direto da peça, ou seja, a partir da primeira peça que você está fazendo, menos 14% de custo a todas as peças que você vai seguir com o processo. Menos 29% no tempo de fabricação. Ou seja, eles demoravam 10,6 horas o homem para fazer e agora demoram 7,49. Por quê? Porque eles não têm que montar 4 moldes, lavar 4 moldes, limpar 4 moldes, desmoldar 4 moldes. É muito mais simples, é um molde, um contramolde que autodesmolda, que não necessita de aplicação de desmoldante nem nada pelo estilo. Eles reduziram em 40% o consumo de resina, menos 60% o número de ferramentas e o investimento foi 42% mais barato. Mais barato, ou seja, além deles ganharem tudo isso, eles gastaram 42% menos dinheiro em transformar para o nosso processo. É dinheiro no seu bolso. É dinheiro. Então, aqui nós vamos para alguns outros exemplos. Vamos passar de maneira um pouco rápida, mas vai dar para ter ideia da redução. Comparativo RTM Lite versus VPI. Aí vocês veem todas as peças que são feitas em VPI, em RTM Lite e agora VPI. Ou seja, de novo, menos 75% de área, menos 13% de custo, menos 22% de tempo, menos 49% de resina, menos 71% do ferramental e o investimento 42% menor, tá? Ou seja, a mudança foi muito grande. Esse painel dos tratores 1160, 1175 e 1185, pode passar com mais calma, Léo, para eu poder ver. Desculpa. A mudança do processo nesse caso foi RTM Lite, que eles faziam uma peça em RTM Lite e tinham que colar uma peça de plástico feita em vacuum forming. E eles resolveram mudar isso para o VPI, ou seja, eles tinham 2 processos diferentes na fábrica para fabricar uma peça. Necessitavam de 2 tipos de equipamento, 2 treinamentos diferentes para os funcionários e aí fazer a junção dessas 2 peças. Aí você pode ver as peças aí, painel totalmente em fibra de vidro, sem o uso de reforço metálico. Antes eles tinham reforço metálico, complemento de ABS, mais painel de fibra de vidro. Ó, quantas peças eles precisavam? Molde, contramolde, dispositivo de corte, de colagem, rebarbação, de encaixe, disso, daquilo. E hoje, molde, contramolde de silicone e um dispositivo de rebarbação. É bonito de ver, né? Ah, dá gosto. E olha a diferença, vamos lá, de novo. Área, menos 50%. Custo, menos 14%. Tempo, 5%. Não foi tanta diferença, mas lembra-se, o custo é menos 14%. Resina, menos 46%. Isso é petróleo, gente. Isso é degradação do nosso planeta. Isso é um material que não vai ser reciclado depois. Isso é perdido. Então, se a gente não precisa disso no produto, para que colocar ele lá? Investimento, menos 24%. Ainda assim, isso porque eles já tinham equipamento de termoformagem e tudo mais. Porque se tivesse que começar desde o princípio e investir em equipamento de termoformagem, isso e aquilo, inviabilizaria totalmente o processo. Esse foi um dos primeiros testes que nós fizemos lá, com o painel 4000, foi de spray up para VPI. Era uma peça que tinha muito desperdício, muita rebarba no spray up, dava um trabalho fazer, engrossava, o peso era ruim, trincava. E hoje é um sucesso. O molde está lá desde o primeiro contramolde que nós fizemos há 5 anos atrás, continua em operação, ou seja, é muito simples. Se demonstram muito bem a adaptabilidade do pessoal da Agrale, da equipe toda da Agrale, como que eles absorveram essa tecnologia e adotaram todos os cuidados necessários para a realização e implementação dessa tecnologia na fábrica. Então, o cuidado, a atenção nos detalhes é essencial e eles tiveram um exemplo muito bom de como que se faz isso. Exatamente. Ó, mais números. Área, mais 140%. Por que a área cresceu? Era um molde de spray up. Não tinha aba, não tinha rodinha, não tinha perna, não tinha nada.
eu precisei adaptar esse molde para ter um canal de vácuo, para ter uma área para poder fazer a ligação entre o vácuo e a fibra e poder evacuar aquele ar da peça de forma a fazer uma infusão perfeita. O custo, menos 20%, 20%, ou seja, se a peça custava R$100, custa 80 hoje, pessoal, de um dia para o outro. O molde, para fazer isso aí, a gente demorou 2 horas e meia. Em 4 horas e meia o molde estava em produção. Ou seja, tempo, menos 33%. Menos 33%. Resina, 42%. Ferramenta, 100% a mais. Precisei de mais uma. Tinha uma, agora eu preciso de 2. Mas mesmo assim, 20% mais barato para produzir. E o investimento médio, 53%. Por que o investimento nessa foi mais caro? Porque antes era só molde, agora eu tenho molde contra molde, ou seja, que dobra o custo porque eu tenho que pagar por uma outra ferramenta que antes eu não precisava. O capô do trator 5000, também mudança do processo de espreado para VPI, foi uma das outras, a segunda peça que nós fizemos lá. Então era um molde simples, sem aba, sem nada, com uns buracos ali para poder, onde não ia a peça, ficar mais fácil de laminar no espreado, e nós refizemos esse molde em conjunto com o pessoal da Agrale, que é muito bom em fazer molde, tem uns moldes muito legais, eu aprecio muito, e com esse contramolde a gente conseguiu de novo mais redução. Custo 14%, a área aumentou de novo porque temos a aba. Tempo menos 20%. Resina menos 40%. 40% do consumo de resina, direto no bolso. Ferramentas 50%, precisei de mais uma, tinha só 2. Investimento médio 41% a mais. Porém, com 20% de redução de tempo, 14% de redução de custo, isso se paga em 50 a 60 peças. Mais um case deles, complemento do Paralama do trator 200 CV, que é o maior trator da Agrale. De RTM Light mais Vacuum Form para VPI. Ou seja, eles precisavam fazer uma peça em RTM Light, colar uma peça feita em Vacuum Form, e hoje eles tiram toda uma peça só feita em fibra de vidro. Esses são os dispositivos que eles usavam. Então, um dispositivo de corte, de rebarba, de colagem. Molde contra molde. E hoje passou para molde contra molde de silicone e um dispositivo de rebarba para cada um dos lados do paralama. De novo, redução de área 34%, custo 12%, tempo mais 2,6%, ou seja, demorou 6 minutos a mais para fazer que a outra peça. Resina de 5,9 para 4 kg, 32,2%. Ferramentas menos 25%, investimento médio menos 10%. Ainda assim fiquei mais barato. Ou seja, estamos vendendo dinheiro. Se você acredita que dá para fazer mais e melhor gastando menos, a H Brasil é o lugar. E a Agrale é a prova viva de que isso pode acontecer. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os processos de fabricação da Agrale. Eles, como nosso parceiro, um dos primeiros a acreditar que é possível fazer mais com menos, nós temos uma grande relação com eles. Eles nos apoiam no desenvolvimento de membranas para alguns clientes da região sul, assim como outros clientes como Fibras Feliz e Fiacbras também nos apoiam. E a Agrale, além do processo de fabricação de fibra, eles podem fabricar processos a vácuo por Vacuum Forming, como nós já comentamos. Eles fazem confecção de moldes e dispositivos. Eles fazem confecção de protótipos, eles podem auxiliar no desenvolvimento de projetos desde o zero, eles têm experiência automotiva, fabricam caminhão, tratores, veículos militares, ônibus, micro-ônibus, chassis, motores. Além disso, eles possuem capacidades na fábrica de pintura, de jateamento, usinagem de precisão, corte laser, dobra, soldagem, estampagem, corte plasma, tratamento térmico, confecção de dispositivos e análise metalográfica. E assim, fica aberto o convite a quem está vendo esse vídeo e quiser fazer uma visita à Agrale para conhecer os processos, entrar em contato com nós, comenta aqui embaixo, pede nosso e-mail, deixa o seu e-mail, nós vamos entrar em contato, se inscreve no nosso canal do YouTube, que nós vamos estar divulgando mais conteúdos e estar mostrando um pouco mais do que o nosso sistema está fazendo pela indústria. Então, se você tem dúvida, quer conhecer mais, manda mensagem aqui embaixo, clica no sininho para saber quando a gente lança vídeo novo e deixa a sua pergunta e fala para nós, café doce ou sem açúcar?